Deus, a quarta vigília, Mateus capítulo de número 14, versículos 25 ao 31. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. A quarta vigília, o tema que nós queremos trazer aqui, vamos estar citando os versículos 22 ao 34. Para ganharmos tempo, lemos então, aleluia, o 25 ao 31. No versículo 13, João Batista havia morrido. No versículo 14, melhor dizendo, havia acontecido, no versículo 13 ao 21, a primeira multiplicação, um grande milagre. E nessa passagem em particular, Jesus está acima de todas as coisas, porque nos mostra a figura de Jesus andando sobre as águas, andando sobre os problemas, controlando todas as coisas. Nós vamos ver algumas particularidades aqui e vamos entender o que Deus quer de nós, os cristãos, o que o Senhor quer nessa passagem em especial. Diz a Bíblia, versículo 22, logo em seguida, ordenou, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus deu uma ordem aos discípulos para que entrassem no barco, era a primeira ordem, e a segunda, que atravessassem o mar, que chegassem ao outro lado, era uma orientação, uma ordem para entrar no barco e passar para o outro lado. Nós vimos aqui duas coisas: primeiro, entrar no barco; segundo, passar para o outro lado. Logo, isso aqui nos remete à figura da igreja, que sai de uma margem, atravessa o mar e tem que chegar na outra margem. Nós estamos navegando nesse mundo, logo nós podemos entender aqui a figura da igreja. Aleluia. O Senhor deu ordem: entra na igreja, vocês têm que chegar do outro lado. Só é possível chegar ao outro lado dentro do barco. Aleluia. Está dizendo a palavra de Deus aqui. E a Bíblia diz no versículo 23 que Jesus subiu ao monte. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, ao cair da tarde, e estava ali sozinho. Jesus havia mandado eles entrar, deu ordem, eles entraram no barco e saíram navegando. Enquanto isso, Jesus foi orar, subiu. Nós vimos aqui, então, a igreja começando a navegar e o Senhor ascendeu aos céus. E lá na quarta vigília, na hora da maior dificuldade da igreja na terra, o Senhor vem ao encontro da igreja. Aleluia. Nós podemos ver aqui a figura do arrebatamento da igreja, ou melhor dizendo, a figura do encontro de Jesus com os seus discípulos, com a sua igreja, navegando dentro do barco, que tipifica então a igreja. O encontro de Jesus com a igreja. No versículo de número 24, entretanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
no meio dos problemas, no meio dos açoites, das ondas, quando o vento estiver contrário, pode ter certeza, Jesus irá se manifestar. E lá no versículo 25, na quarta vigília, para que nós possamos entender, Jesus subiu ao monte na primeira vigília, ao anoitecer. E a primeira vigília vai das 18 às 21. A segunda vigília vai das 21 às 24 horas. A segunda vigília vai das 0 hora, ou em 24, até as 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã até as 6 horas da manhã. E Jesus, ele se manifesta na hora do maior problema, das ondas, do açoite, do vento contrário. Jesus se manifesta, eu penso aqui, que na hora mais difícil, aleluia, ele aparece para os seus discípulos. Nós entendemos aqui, trazendo então para o encontro de Jesus com a igreja, que será na hora mais difícil da igreja, que Jesus virá ao encontro, socorrer a sua igreja. Jesus mostra no versículo de número 25 o controle, aleluia, andando sobre o mar, o controle de tudo, vem por cima das águas na quarta vigília, ele vem na hora certa, ele vem no amanhecer, ele vem quando não suportamos mais, ele vem quando estamos perdendo o controle, ele aparece na hora do açoite, na hora da afronta, na hora do desprezo, ele aparece, porque ele, o Senhor, tem o controle do barco, tem o controle das ondas, tem o controle do vento, tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Versículo de número 26, diz a Bíblia que os discípulos, quando viram, pensaram, assustaram-se, achando que era um fantasma. Nós vimos aqui algo da tradição judaica da época, e aquilo era um mau presságio, quando eles enxergavam em meio à tempestade no mar, uma imagem, uma figura, ou uma ilusão de ótica, ou um vulto, aquilo para eles era um mau presságio, aquilo era o principal obstáculo dos discípulos, aleluia, e ali estava agindo então o medo. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas Jesus percebe que eles estão com medo e diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. No versículo de número 27, após o medo vem o desânimo. Viram, acharam que era um fantasma, um mau presságio, vamos naufragar, se desanimaram por completo. Mas Jesus falou: sou eu. Jesus manda ter ânimo. Jesus diz: sou eu que estou aqui, chegando ao encontro de vocês, acalmando a tempestade, mandando parar o vento, tomando sob o controle todas as coisas. No versículo 28, nós vemos aqui o homem mais ousado da Bíblia. Aleluia. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-me que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. No momento de alegria de Jesus, com aquela ousadia de Pedro, porque Deus se agrada dos ousados, Jesus diz: vem. E aí então, na história da Bíblia toda, um homem chamado Pedro caminha sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Ele venceu o medo, ele venceu o desânimo. Mas agora, diante da maior ameaça, que eram as ondas que estavam do lado dele, o vento, ele passa a ter dúvida. Aleluia. Nós vemos na dúvida a principal arma do inimigo. Pedro desfruta do sobrenatural. E quando ele está desfrutando do sobrenatural com Jesus, vem a dúvida. Ora, se Jesus mandou caminhar sobre as águas, que caminhe sobre as águas. Se Jesus mandou caminhar, que caminhe. Se Jesus mandou fazer, que faça. E ele olhou para o vento, ele olhou para a onda, ele olhou para os lados e perdeu o foco, que é Jesus, aleluia. E a dúvida entra no coração de Pedro e ele passa a afundar. E diz a Bíblia, no versículo de número 31,
Imediatamente Jesus estendeu a mão e disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? O interessante é que diante do medo, do desânimo, da dúvida, Jesus sempre nos estende a mão. Sabe que nós estamos na natureza humana e que temos muitos desafios a enfrentar na nossa carne, na nossa emoção, no nosso sentimento, na nossa razão. Na hora derradeira, Ele, Jesus, está pronto para estender a mão para nós. Oh, aleluia! Jesus, agora no versículo de número 32, entra no barco e o vento cessou. Aleluia! Nós precisamos de Jesus no nosso barco para que cesse o vento. Aleluia! E a Bíblia diz: então os que estavam no barco o adoraram. Adorar a Deus, e aqui o barco, mais uma vez, nos remete à figura da igreja. Mais uma vez o barco nos aponta para a igreja. Dentro da igreja, adorando, louvando o nome do Senhor, porque Jesus está lá, segurando da nossa mão, aleluia. Só adora quem está no barco. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra em Genezaré, que significa jardim de príncipe. Conseguiram chegar do outro lado, apesar de tudo, apesar de todas as coisas estarem contribuindo para não chegarem, apesar de todos os falatórios dizendo que não iríamos conseguir, eles, os discípulos, conseguiram chegar do outro lado, em Genezaré. O objetivo, o foco, quando Jesus vem ao encontro, entra no barco e os transpõe para o outro lado, chegando na margem, como Jesus lhe ordenara. Subam no barco, cheguem na outra margem. Subiram no barco, alguém tentou impedir, o vento tentou impedir, as nuvens, aleluia, as ondas tentaram impedir, aleluia, mas Jesus deu a ordem, seja a onda que for, o vento que for, a tempestade que for, tudo isso vai passar e nós vamos chegar do outro lado. Oh, aleluia! Receba essa palavra aí, no nome de Jesus. E creia que Jesus dentro do barco, aleluia, você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém.